Olá pessoal, hoje a ideia é passar para vocês de como eu laudo uma tomografia computadorizada do crânio, qual o checklist que eu utilizo no meu dia a dia da prática diária para tentar não perder nenhuma alteração, não perder nenhuma lesão. Então vamos começar, vamos direto ao ponto. Como vocês podem ver, já de início, eu nunca olho apenas um plano, eu sempre olho dois planos inicialmente. Se tiver alguma alteração, e aí sim eu olho nos três planos, mas de rotina, esse aqui é um exame normal, eu olho sempre o plano axial, o transverso e o plano sagital. No meu primeiro passo de avaliação, eu já olho e vejo se a angulação da aquisição axial se ela está satisfatória. Como eu avalio isso? Eu olho se o plano da aquisição está mais ou menos passando aqui na linha infracalosal. Nesse exemplo aqui ela está. Caso não esteja nessa linha infracalosal, a gente tem que fazer uma reformatação multiplanar para angular satisfatoriamente nessa linha infracalosal, porque uma angulação equivocada, bem alterada, pode confundir a gente a topografar as lesões, confundir alguns lobos cerebrais, então sempre prestar atenção nessa angulação. Como esse exame aqui está relativamente bem angulado, eu não vou precisar fazer essa reformatação em três planos e angular para a linha infracalosal. Então, no meu primeiro passo da avaliação, eu já passo o scroll correndo aqui no exame completamente, só para ver se já não tem nenhuma lesão que chame a atenção. Como esse exame aqui é normal, não tem nenhuma alteração. Então, a gente segue para a avaliação. Os hemisférios cerebrais, eles são simétricos, então nós sempre comparamos um lado com o outro. Eu sempre olho os sulcos, tem alguma assimetria de sulcos, tem algum sulco mais alargado ou algum mais apagado. Nesse caso aqui está simétrico, então a gente segue a avaliação. Eu sempre olho se tem uma boa diferenciação do córtex, que é um cinza mais claro, com a substância branca subcortical, que é um cinza um pouco mais escuro. Nesse exemplo aqui, como um exame normal, essa diferenciação está preservada. Depois eu paro com bastante atenção nesse corte mais central, aqui onde eu tenho os tálamos, os gânglios da base, o córtex da ínsula. Nessa topografia aqui eu costumo fechar bem a janela para acentuar essa diferenciação do que é substância cinzenta do que é substância branca. Perceba que a gente tem uma boa diferenciação, tá? do que é substância cinzenta, no caso que eu tenho os gânglios da base, aqui atrás eu tenho os tálamos, do lado do terceiro ventrículo. A ideia aqui hoje não é revisar a anatomia, mas só passar para vocês como eu faço essa avaliação do crânio. Então, seguindo, isso aqui é um exame normal, então lembrem de fechar a janela para olhar essas estruturas, esses núcleos de substâncias cinzentas centrais. Seguindo, então, na avaliação do parênquima, sempre olhando a simetria. Depois a gente chega aqui no tronco, aqui no mesencéfalo, na ponte e depois aqui embaixo no bulbo, olhando também simetricamente aqui os hemisférios cerebelares. E uma dica é sempre olhar aqui o quarto ventrículo. Prestem atenção nos exames se o verme cerebelar está abaulando aqui, ele está causando essa indentação aqui na parede posterior do quarto ventrículo. Porque em algumas situações, algumas malformações do vermes, isso aqui não vai acontecer e o quarto ventrículo pode assumir um formato um pouco estranho, diferente do que a gente vê no dia a dia. Lembrar sempre de olhar aqui também no plano sagital, o tronco encefálico, a gente consegue ver bem a anatomia do tronco, aqui o mesencéfalo, a ponte e aqui embaixo o bulbo. Seguindo aqui então no plano transverso ainda, né? Então a gente olha depois, eu olho, né, os ventrículos, se eles estão de calibre normal, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, essas calcificações são fisiológicas dos plexos coroides. O terceiro ventrículo em fenda, bem fino, né, a morfologia normal. Depois eu olho aqui a amplitude das cisternas da base, tanto a amplitude quanto a densidade das cisternas da base, se está normal ou não. Aqui no caso está normal, densidade licórica normal. Depois a gente desce o quarto ventrículo mais uma vez, as cisternas aqui da fossa posterior, no caso aqui a cisterna pré-pontina, as cisternas do ângulo ponto cerebelar e mais lá para baixo, ao redor do forame magno, eu já gosto de olhar. Eu olho aqui no transverso, o espaço licórico que está preservado, mas eu sempre olho aqui também essa transição crânio-cervical, né? Eu acho melhor de ver no plano sagital. Seguindo então na avaliação aqui do plano transverso, o meu próximo passo é avaliar as estruturas vasculares. Então eu paro aqui mais ou menos na região do polígono de Willis, eu olho a densidade, eu comparo se a densidade está simétrica, aqui são as artérias cerebrais médias de um lado e do outro, e uma artéria que a gente vê muito bem também é o tronco basilar, que está aqui em frente à ponte,
e também aqui as artérias vertebrais. A gente consegue ver, eu comparo se a densidade está normal. E uma outra estrutura vascular que eu sempre olho também para verificar se ela está simétrica são os seios cavernosos. Comparem sempre a espessura dos seios cavernosos para ver se tem alguma assimetria de calibre. Tem certas patologias que podem alterar essa simetria aqui dos seios cavernosos. E por último eu olho aqui os seios venosos durais. Então o seio sagital superior, aqui no meio o seio reto, que vai depois aqui bifurcar, né? Vai bifurcar, não, na verdade a gente vai ter depois a veia de Galeno e depois as veias cerebrais internas aqui mais no meio, que é até melhor de ver aqui no plano sagital. Então aqui o seio reto, a veia de Galeno e depois aqui as veias cerebrais internas e descendo aqui a veia basal de Rosenthal. Então lembrar sempre de finalizar aqui essa avaliação no compartimento dentro da caixa craniana, de olhar também as estruturas vasculares, tanto venosas quanto arterial. Passando depois para a avaliação aqui no plano sagital, eu sempre olho a região celar, para a gente ver o volume aqui da hipófise, ver se tem alguma massa na região celar, ou até mesmo supracelar, que no plano sagital fica muito bom de ver. No plano sagital eu sempre olho essa transição crânio-cervical, para ver se ela está normal. Olho aqui o verme cerebelar, aqui um corte de linha média, o quarto ventrículo aqui na frente. Sempre olho a densidade do corpo caloso. Até esqueci de falar no plano transverso, voltando aqui, sempre comparo a densidade do corpo caloso. Aqui na frente é o joelho e aqui atrás é o esplênio. O corpo caloso é substância branca. Então essas densidades aqui, elas têm que ser simétricas. Alguma lesão infiltrativa de corpo caloso pode causar alguma assimetria do corpo caloso, então isso aí pode levantar a gente uma suspeita de alguma lesão de corpo caloso se tiver uma diferença nessa densidade aqui. Voltando agora aqui para o plano sagital, além da região celar, supracelar, eu olho aqui também essa região hipotalâmica, tem que ser fininha aqui é a região do tubo cinério, e também eu olho aqui as estruturas vasculares no plano sagital, principalmente as venosas. Aqui a topografia do seio sagital superior, a densidade normal. Quando o seio fica muito denso, a gente pensa em trombose. Aqui também o seio reto, que nós até já comentamos, veia de Galeno, depois as veias cerebrais internas, e aqui a gente ainda consegue ver o seio sagital superior. E correndo para a lateral, a gente vê também aqui a topografia dos seios transversos de um lado e do outro. Voltando aqui no plano transverso, que eu esqueci de comentar, lembrem também de olhar as estruturas orbitárias. Percebam se os globos oculares estão tópicos, se eles não estão nem muito para dentro, nem muito para fora. A gordura orbitária tem que ser preta, normal. Então olhem, né, passem um olho rápido aqui nas estruturas orbitárias e finalizem então olhando a calota craniana, se não tem nenhuma alteração de densidade na calota craniana, nos ossos da base do crânio. Sempre olhem o clivus, eu gosto de olhar também o clivus aqui no plano sagital. Olhem sempre a morfologia, a densidade do clivus. Tem várias lesões que podem comprometer o clivus e essa região aqui paraclival das suturas. Então sempre olhem essas estruturas também na avaliação óssea. E finalizando, depois do osso, a gente olha aqui as partes moles extracranianas. Procurem qualquer alteração de densidade, qualquer assimetria que possa ser importante para colocar aí no relatório. Voltando aqui para o plano transverso, porque eu esqueci de comentar, eu sempre olho também, faz parte da minha frase normal do relatório, se a linha mediana está centrada, se não tem nenhum desvio. Obrigado pela atenção e se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ativar as notificações e ser avisado dos próximos vídeos.